tão gostoso sentar no restaurante, comer aquele prato que a gente gosta e saboreá-lo com todo prazer, mas como é desagradável se dentro dessa comida a gente acaba encontrando alguma coisa que não devia estar lá, algo estranho na comida. Só quem já passou por isso sabe como é chato, como é desagradável, né? E pior ainda, se esse contaminante vier a dar problemas mais sérios à sua saúde, né? Diarreia, vômitos, febre, aí a coisa complica, porque vai trazer para você bastante prejuízo de tempo, de saúde, de remédios, enfim, e é desagradável. Então, se isso acontece, a gente sabe que houve algumas falhas na cozinha, né? Ou de processamento, ou porque não cobrou das matérias-primas também, de quem ele compra, algum cuidado também. Então, ou foi do processo, ou de alguma matéria-prima que já veio contaminada. E o restaurante não conseguiu descontaminar, né? Então, quando causa um problema à saúde, esse contaminante ele é chamado de perigo alimentar. Perigo alimentar. Em geral, esse perigo é invisível. Só quando ele é físico que ele é a gente consegue verificar, e em geral é na hora mesmo, né? E o cliente reclama naquela hora mesmo, levanta e vai ali, olha o que tinha na minha comida. Esse é o perigo físico, né? Mas em geral ele é invisível. É um vírus, é uma bactéria e a gente não vê, mas a gente pode sentir depois as consequências dele, né? E para evitar isso, a cozinha tem regras, normas que deve seguir, procedimentos que deve cumprir, né? Então, quando alguma falha acontece, esses perigos acabam entrando no prato do consumidor, né? Então, agora, com o perigo do coronavírus, nós temos alguns cuidados a mais a tomar e são diferentes, porque é um perigo novo, que a gente vai ter que ter cuidados para que a gente não tenha contaminação nem de pessoa a pessoa e nem através dos alimentos. Então, a gente precisa conhecer esses novos cuidados que a gente vai ter que implementar na cozinha. Ficamos um tempo longo em casa e agora a gente vai ter que voltar. Existe o medo, existe a insegurança. Será que eu tenho risco de pegar essa doença? Será que eu posso passar para o meu colega? Eu posso transmitir? Será que alguma matéria-prima vem contaminada e eu vou sofrer as consequências? Então, eu imagino que vocês devam estar um pouco preocupados e tensos com isso, por isso esses vídeos vão trazer algumas informações para vocês. Eu peço que vocês anotem, vocês vão ter a apostila para se guiar, mas vocês vão poder tirar dúvidas no final de todos os módulos. Então, à medida que vocês vão assistindo os módulos, podem anotar e eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas no final de todos eles, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, para poder entrar nos cuidados da cozinha, a gente precisa primeiro nivelar um pouquinho alguns conhecimentos sobre microbiologia de alimentos, tá? E hoje a ênfase que nós vamos dar é mais para o coronavírus, tá? Então, nós vamos falar sobre os perigos e o que vocês conhecem, a gente vai dar uma pincelada para nivelar mesmo, tá? Então, vamos lá. Bom, nós já falamos que os contaminantes podem entrar na comida e causar problemas. Quando causam problemas à saúde, eles são chamados de perigos alimentares. E eles são de 3 tipos: o físico, o químico e o biológico, tá? O físico é aquele que a gente consegue ver. Portanto, é aquele que o cliente reclama na hora, como a gente falou no restaurante. Então, a gente tem que estar preparado para saber responder e saber o que fazer. Então, todo mundo do restaurante tem que saber perguntar para o setor de nutrição o que eu faço se houver um perigo físico. Eu retiro o prato? Eu pego o caco ou a larva? O que eu faço? Eu fotografo? O que eu faço? Então, é importante que a pessoa saiba, porque vai ser na hora, na frente do cliente. Ou, no caso de quem tinha, eles vão poder telefonar depois e falar alguma reclamação. Então, tem que saber o que vai ser respondido em relação a isso.
que vai se fazer uma pesquisa, que vai se procurar e precisa dar uma resposta para o cliente depois da pesquisa, para descobrir o que aconteceu. Quebrou um vidro, entrou um prego porque soltou de algum equipamento, enfim, né? Bem, terminando de falar dos perigos físicos, a gente também tem que falar o seguinte: treinamento da equipe de cozinha é fundamental para evitar esses perigos físicos, tá? Por quê? Deixar os olhos atentos nas saladas. Será que realmente vocês conseguiram tirar todos cisquinhos, terra, larvas, insetos? Porque às vezes a gente se preocupa muito com a solução clorada para eliminar a parte de vírus e de bactérias, mas os perigos físicos estão ali. Então a gente tem que olhar muito bem. Então isso é treinamento. Às vezes usar uma lupa, às vezes botar uma luz mais forte no setor. Então é muito importante saber fazer uma avaliação das saladas e dos alimentos para ver se não caiu nada, tá? Então, treinamento, detector de metais, manutenção preventiva de equipamentos são os procedimentos para evitar, de medidas preventivas para evitar os perigos físicos. Agora vamos falar um pouquinho dos perigos químicos, né? Os perigos químicos, eles acontecem quando entra dentro do alimento algum contaminante químico. Pode ser um resíduo de detergente, de desinfetante, que não era esperado, que não enxagou bem. Pode ser um agrotóxico que veio com uma quantidade maior naquele alimento e a gente não consegue eliminar. Algumas coisas a gente tira com descasque, com lavagem, mas não dá para dar garantia da eliminação, porque a gente não sabe qual tipo que eles utilizaram, e são vários, né? Ou pode ser algum contaminante próprio do alimento, mas que pode causar alguma alergia, algum problema à saúde, que pode ser uma doença crônica, aguda, e pode até levar à morte. Vou dar alguns exemplos de perigos químicos, que às vezes a gente nem faz ideia do que acontece, do que pode ter nos alimentos, né? Por exemplo, alguns peixes podem comer algas do mar e a gente não sabe, né? A gente vai comer o peixe e acaba que tem uma toxina de algas azuis dinoflageladas que são normais no mar, e os peixes comem essas algas, ou comem peixes menores que comeram as algas, que são contaminantes. E essas algas, por exemplo, elas podem dar sintomas muito estranhos, tipo paralisia. Imagina você comer um peixe e ter uma paralisia temporária, depois passa, tá? Mas pode ter diarreias, pode ter alucinações, mesmo sintomas que alguns cogumelos podem dar também, e seria um perigo químico também. Resíduos de drogas veterinárias, às vezes o animal estava com alguma infecção e o veterinário aplicou alguns medicamentos, e esses medicamentos têm um tempo até sair da corrente do sangue, né? E às vezes ele vai para o abate sem ter separado esse animal. Normalmente, quando é uma fazenda que tem o veterinário, ele separa esses animais que foram medicados para não ir para o abate, porque senão pode ficar na carne um resíduo deles, né? E isso já vem no próprio alimento e pode trazer alguma consequência para o consumidor. Ele vai comer aquele medicamento que vai estar na carne. Então é preciso saber comprar de fornecedores que saibam separar os animais que vão para o abate. Tá? Então tem que ter o químico, tem que comprar de um lugar legal, não pode comprar num açougue que não tenha um controle do abate desses animais. Outros produtos químicos, por exemplo, o shoyu e aqueles temperos prontos, né? Sabor de frango, de picanha, enfim, aqueles temperos prontos. Muitas vezes tem um componente chamado glutamato monossódico, que ele não é um tempero, ele faz as nossas papilas da língua aumentarem de tamanho. Então, para a gente poder sentir o sabor muito maior, na verdade ele não tempera, ele faz a gente perceber o sabor maior das coisas. Isso seria um excesso. Se passar de uma colher de chá por dia, isso pode causar algumas alergias em algumas pessoas mais sensíveis, e é um perigo químico, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar de usar em todas as preparações esses temperos prontos. Eu tenho que tomar muito cuidado para não colocar shoyu e algum tempero pronto. Eu tenho que tomar cuidado com aqueles molhos em pó que já vem, que normalmente, olha o rótulo, vê se tem glutamato monossódico. Se tem, não coloca
no arroz, no feijão, em todos os alimentos. Então, procurem usar os temperos normais, né, da cozinha para evitar esses perigos químicos. Esse do glutamato monossódico, ele causa uma síndrome chamada síndrome do restaurante chinês. Isso porque no restaurante chinês se usa muito shoyu e se usa muito glutamato. Eles deixam até perto daquela frigideira grandona que eles usam, eles deixam sal e deixam o glutamato. Eles botam um pouquinho de cada. E você chegando em casa, às vezes você pede essa comida do restaurante e você ainda encharca de shoyu, ou pede aqueles envelopezinhos. E existe shoyu sem glutamato e shoyu com glutamato. Então, se você usa o tempero pronto, compra shoyu sem o glutamato. Então, isso, claro que não vai ficar tão gostosa, né? Porque as papilas não vão ficar grandes para você sentir o sabor, mas vai ficar mais seguro. Que sintomas que dá essa síndrome? Uma forte dor de cabeça, mulheres são mais atingidas, e se você come de estômago vazio essa comida com muito glutamato, os sintomas são maiores ainda, mais fortes ainda, tá? Então, e é muito rápido o sintoma, gente, são minutos, você comeu e tem o sintoma. Então, tudo que é perigo químico, os sintomas são muito ligeiros. Quando não é tão ligeiro, a gente pensa nos outros, tá? Então, o perigo químico, a gente não pode deixar de pensar nele, porque tem muitas opções, né? Conservantes, às vezes, tem pessoas que têm alergia a conservantes. Então, por exemplo, o dióxido de enxofre é um conservante que tem em vários sucos, por exemplo, suco de maracujá, suco de caju, no vinho. Ele tá lá para não deixar escurecer. E também, às vezes, em camarão, né? Isso é outro exemplo de um perigo químico, tá? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados que as nutricionistas conhecem e tem esse cuidado. Quem não tem é só passar a ter, né? Implementar. E o terceiro perigo, nós já falamos do físico, falamos do químico e vamos falar agora do perigo biológico. Esse é o que mais acontece, digamos assim, percentualmente, né? É o que causa maior quantidade de problemas à saúde das pessoas, né? E aí, quem são esses perigos biológicos? As bactérias, os vírus, os parasitas, os fungos. Então, tecnicamente, a gente pode dizer o seguinte, que 92,2% dos casos de surtos de doenças que já foram notificadas foram por causa de bactérias. Então, maior possibilidade aí dos 4 tipos de biológicos é a bactéria, tá? Em segundo lugar ficam os vírus, mas olha só 6%, tá? São os vírus. Vírus quais? Vírus da hepatite, que transmite por alimentos, vírus Norwalk, que transmite por alimentos, vírus rotavírus, que transmite por alimentos, ou água também, né? Então, esses são os que acontecem em segundo lugar, que é 6%. Em terceiro lugar, vem os perigos químicos e os parasitas ficam em último, que são os vermes, né? Os vermes causam infecção, mas demora, né? Você precisa comer um alimento contaminado com vermes e você só vai ter os sintomas 2 semanas, 3 semanas depois, às vezes até mais, tá? Então, é difícil da pessoa saber da onde que ela teve aquela contaminação, muito difícil, né? Mas é importante para você, às vezes, defender. Às vezes a pessoa comeu na véspera, vem dizer que estava com verme, que teve aquele resultado da análise que deu vermes e é do seu restaurante. E aí você vê, não, se é verme, você tem que saber onde você comeu há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, tá? Então, essas informações, elas são importantes para que a gente possa fazer a verificação da situação em si, né? Então, vamos lá. Esse curso de hoje, a gente vai falar mais sobre os perigos biológicos, em particular dos vírus, e vamos falar do coronavírus, tá? Em especial. Primeiro, vou falar dos vírus de modo geral, tá bom? Todos eles são micro-organismos, mas eles são bem menores que as bactérias, eles são bem pequenininhos mesmo. As bactérias já são pequenas, os vírus são menores ainda, tá? Eles não têm vida própria quando estão sozinhos no ambiente, eles precisam infectar outro ser.
Então eles procuram uma bactéria, ou uma planta, ou um ser vivo, um animal. Ele não consegue, ele quer ficar vivo, então ele precisa catar uma célula de alguém, de um outro ser, para entrar dentro dela, para poder se replicar e viver. Porque ele precisa usar o mecanismo das células de outro ser, porque ele sozinho não sabe gerar comida para ele, ele não consegue, ele precisa parasitar outro ser, tá? Então ele fica no ambiente um tempo suficiente para conseguir correr atrás de algum outro ser, entendeu? Por isso que a gente costuma dizer assim, o vírus não pega no ambiente. Pega no ambiente só depois de tantas horas. Isso porque ele está lá em algumas superfícies, acabam matando ele, ou pelo calor, ou pelo metal, enfim. E ele acaba ficando um tempo porque ele quer achar outro ser. Então é essa a forma dele tentar se manter, entre aspas, vivo, temporariamente no ambiente. Se ninguém aparecer, ele vai morrer. Aí pode morrer com 2 horas, com 24, com 72, depende em que local ele ficou, tá? Muito bem. Uma coisa importante a dizer é que ele tem uma característica muito interessante. Ele sobrevive ao congelamento. Porque, assim, as bactérias também sobrevivem ao congelamento. Morrem algumas, né? Os vírus não. Da mesma forma que entrou no alimento, por exemplo, ele pode, quando você descongelar o alimento, ele está lá vivinho de novo. Então, eles sobrevivem ao congelamento. Então, a gente tem que ter certeza que a nossa água não está contaminada com esgoto, né? Que, por exemplo, em dias de chuva, estava lá, várias caixas d'água ficaram inundadas e acabou entrando água contaminada de outro esgoto. E vai para sua caixa d'água e você vai usar e vai fazer gelo e vai ter a transmissão de vírus. Então, ele sobrevive ao congelamento. Isso é uma coisa importante a saber. Outra coisa que é importante saber, o calor mata. Então, se é um alimento que vai cozinhar, o vírus vai morrer. Tá? Então, isso é uma ótima medida sanitária, né? Os desinfetantes eliminam também, tá? Então, isso também é importante saber. Então, eles morrem facilmente no tratamento térmico, mas sobrevivem ao congelamento, ok? Muito bem. Os vírus, eles em geral, né, todos os vírus, eles não se multiplicam na comida. Quem é que se multiplica na comida dos perigos biológicos? As bactérias se multiplicam, os fungos se multiplicam, os parasitas não se multiplicam e os vírus não se multiplicam na comida, mas eles transmitem a doença, tá? Mas eles não vão aumentar o seu número. Se passou, pode dar a doença, mas dentro do alimento eles não se multiplicam. Isso é importante saber também, tá? Mas a doença pode ser transmitida. Então, a gente tem que ter todos os cuidados de, por exemplo, quem está com uma virose, está com diarreia, não pode manipular alimentos, porque se não lavar bem a mão, vai transmitir para outras pessoas, tá? Então, é o noravírus, o rotavírus, é o vírus da hepatite. Esses são transmitidos pelos alimentos, mas não multiplicam dentro do alimento, tá? Muito bem. E nessa pandemia em relação ao Covid? Bom, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre o Covid. Até o momento, não há nenhum relato, nenhuma certeza de que o Covid, né, que a doença Covid, né, tenha sido causada por alimentos, né? Então, assim, não há contaminação oral fecal, que eu quero dizer. Então, o coronavírus, ele pode ser transmitido pela fala, pela tosse, pelo espirro, e ele pode, como é que ele vai contaminar outra pessoa? Se a outra pessoa essas gotículas entrarem pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Por enquanto, essa é a forma que a gente sabe que está contaminando as outras pessoas. E os alimentos? Por enquanto, só se esse alimento for contaminado por gotículas, espirro, né, nos alimentos. Então, nas superfícies. Portanto, assim, se é um alimento que vai cozinhar,
se houve esse espirro em alguma matéria-prima, mas o alimento vai cozinhar, ele vai morrer. Então, por essa razão, nós temos que ter todo um cuidado na higienização das superfícies todas. Coisas que a gente não tinha tanta atenção assim, a gente vai ter que ter uma atenção maior, né? Nas maçanetas, nos alimentos. Então, todas as matérias-primas que chegarem, a gente vai ter que fazer uma higienização rigorosa para que esse risco não aconteça de forma indireta, né? Tá lá na superfície, a pessoa coloca a mão na boca ou coloca para um alimento que não vai ser cozido e a pessoa vai comer. Aí pode haver essa infecção por essas formas. Então a gente tem que ter todo um cuidado na cozinha quanto para a gente evitar essa contaminação do novo coronavírus, tá? A única coisa que aconteceu de diferente é que pela primeira vez eles detectaram nas fezes das pessoas que estavam contaminadas com o coronavírus traços desse vírus nas fezes. Mesmo assim, não há nenhum relato, nenhuma comprovação de que há contaminação das fezes, contaminando as mãos e as mãos contaminando o alimento, tá? Então, há a presença dele nas fezes, mas não se sabe se ele continua vivo ali para poder fazer a transmissão. Então, a gente não tem essa certeza ainda, tá? Então, todos os organismos internacionais estão garantindo que não há essa contaminação das fezes para os alimentos, como acontece com os outros vírus entéricos, que é ou da urina ou das fezes, tá? Que acontece com certeza, isso aí a gente sabe, que é o rotavírus, o vírus Norwalk e outros vírus, tá? O da hepatite, isso acontece dessa forma, rota oral fecal, quer dizer, tá nas fezes, passa para a mão, da mão passa para o alimento ou a água contaminada, tá? O novo coronavírus não tem essa comprovação, não tem ainda. Então a gente vai ter que tomar cuidado só pelas gotículas da tosse, espirro, fala sobre os alimentos, tá? Muita atenção em relação a isso. Então nessa aula nós vimos essas noções de microbiologia para que a gente possa seguir nos próximos módulos, quando a gente vai começar a falar sobre os cuidados necessários na sua casa, no trajeto até o trabalho e lá chegando na cozinha do SESC, ok? Até lá!